Seja bem-vindo, galerinha! Nossa aula de Física para a primeira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é um projeto da Seduc em Ação, galera, que contará com programas diários para levar até você conhecimentos escolares, beleza? Eu sou o professor Fontinelli e falarei hoje sobre aceleração, conteúdo importantíssimo para você da primeira série do ensino médio. Beleza, galera? Vamos lá, então. A nossa expectativa de aprendizagem do você, aluno, é definir a aceleração média, levando em consideração as expressões matemáticas que envolve, beleza? Então, olha só, quando a gente vai, por exemplo, comprar um carro, né? Como é que a informação chega para a gente sobre a aceleração desse carro? Temos aqui um carro 1.0, beleza? Ele vai falar para a gente o seguinte, olha, ele vai acelerar de 0 a 100 km em 10 segundos. Todas as revistas, né, os vendedores vão falar dessa informação para a gente sobre esse aceleramento do carro. Se nós pegássemos um carro um pouco mais potente, nós teríamos, por exemplo, um aumento de velocidade de 0 a 100 km em quanto tempo? Em 3 segundos. Mas essa velocidade, esse limite de velocidade é muito maior. Você tem, por exemplo, um Caça FA-18 Hornet, que ele chega, olha lá, pessoal, 1.915 km por hora. E esse cara, ele sai de um porta-aviões como esse aqui, olha. Mas observa que ele só usa para decolar aquela ponta lá na extremidade. Eu ampliei aqui para você ver melhor. Olha lá. Essa extremidade aqui, pessoal, tem 80 metros. Você tem noção do que é isso, cara? 80 metros é muito pouco. Pra você ter uma ideia, a distância entre dois postes lá na sua rua tem 40 metros, em média, tá certo? Quando você pega mais um poste, já tem 80 metros. É isso que o avião tem para decolar. Então, ele sai do repouso, aqui ele está parado, olha. Ele sai do repouso e atinge uma velocidade, olha só, de 260 km por hora, cara. Isso em 2 segundos. Agora, observa. Essa unidade, quilômetros por hora, não é uma unidade que a gente costuma utilizar. Por quê? Ela não faz parte do nosso sistema internacional. É uma unidade usual, muito utilizada no Brasil. Então, quando você tem lá 260 km por hora, faz-se necessário a gente transformar esse cara para metros por segundo. E aí a gente tem que lembrar das nossas aulas anteriores. Como é que eu faço para transformar, Fontinelli, esse quilômetro por hora para metro por segundo? Simples, cara. Basta você dividir por 3,6, número de ouro, né? Lembra dele, 3,6. Toda vez que eu tiver que transformar de quilômetro por hora para metros por segundo, eu passo por essa divisão. E aí, aproximadamente, esse valor vai dar 72 metros por segundo. Ou seja, esse avião, olha só, para ele sair desse ponto inicial até o ponto final, ele tem que atingir essa velocidade, que é 260 km por hora, ou 72 metros por segundo. Para fazer essa transformação, basta que eu divida por 3,6. Beleza? Mas afinal, cara, o que é uma aceleração? Vamos entender melhor. E para isso, vamos lembrar como é que vem o conceito de velocidade. Para a gente poder entender a aceleração, a gente precisa relembrar o que vem a ser velocidade. E olha aqui, vamos colocar um carrinho aqui em movimento, e esse carrinho em movimento, vamos supor que a gente pegue e tire uma foto dele no início, e a cada 1 segundo, eu tiro uma foto dele. E eu observo que quando eu pego, a cada 1 segundo, tiro uma foto dele, se eu for medir esses espaços que ele está percorrendo, nesse caso, o espaço, a distância de um ponto para o outro, sempre é igual. Então, como essas distâncias são iguais, em intervalos de tempos de 1 segundo, ou seja, intervalos de tempo sempre iguais, o que eu vou ter? Eu vou ter uma velocidade que não muda, uma velocidade constante, cara. Bem, se aqui eu tenho espaços iguais, em tempos iguais, eu tenho uma velocidade que não muda, agora observa se eu, ao invés de ter uma rua, eu tiver uma descida, um declive, uma ladeira, né? O que vai acontecer nesse caso? Olha só, o carro vai começar a andar a partir do repouso, nesse caso, e aí ele começa a aumentar a velocidade. Dá para perceber isso aí? Olha, vou voltar para você ver melhor. Ele começa a andar mais lento e depois aumenta a velocidade. Quando isso ocorre, o que eu vou dizer? Que ele começa com uma velocidade inicial e começa a aumentar essa velocidade. Então, tinha uma velocidade inicial 0, porque está partindo do repouso, e aí ele vai para V1, aumenta mais ainda a velocidade para V2, aumenta mais ainda a velocidade para V3 e aumenta mais ainda a velocidade para V4. Isso tirando fotos a cada 1 segundo.
Então, nesse mesmo intervalo de tempo, de 1 segundo, eu vou ter um aumento de quê, pessoal? Olha lá, aqui do ponto 1 até o ponto 1, do ponto 0 até o ponto 1, eu tenho uma distância 1 percorrida. Depois, eu tenho uma distância 2, mas olha o que acontece com a minha distância. A distância 2 é maior que a distância 1. Por que isso acontece, cara? Por que essa distância vai aumentar? Isso só vai aumentar se eu tiver o quê? Um aumento de velocidade. Então, essa velocidade que ela está aumentando. Beleza. Agora, de V2 para V3, a distância aumentou mais ainda, porque essa velocidade V3 é ainda maior. E a velocidade V4 lá é maior ainda, cara. Quando essa velocidade aumenta mais, eu vou ter mais distâncias, maior distância percorrida. Observa só, então. Quando eu tenho esse aumento de velocidade, é o que eu vou caracterizar como aceleração. Toda vez que você tiver uma mudança de velocidade, vai ser uma aceleração. Fontinelli, mas só quando tiver aumento de velocidade? Não, cara. Você pode ter, por exemplo, um carro freando para chegar num sinaleiro que está vermelho. Quando você observa o sinal vermelho, o que você faz? Freia para diminuir a velocidade, não é isso? Isso também é uma aceleração, só que nesse caso, negativa. E quando essa velocidade aqui estiver aumentando, vai ser o quê? Positiva. Isso de formas gerais, tá ok? Então, olha só, vamos comparar agora. Observa aqui, caso 1, caso 2. Observa o movimento dos carros. Você prestou atenção? Olha, eu vou voltar. Nesse cara aqui, ele começa com uma velocidade já constante, direto. Tá certo? Constante. E esse cara aqui começa com uma velocidade 0. Olha lá de novo. Ele começa, já sai lá na frente, porque ele já está com uma velocidade constante. Esse outro cara aqui, quando ele desloca, ele vai aumentando a velocidade. E observa aqui no final, os dois chegam juntos. Por que isso acontece, cara? É porque no segundo caso eu tenho um aumento de velocidade. E esse aumento de velocidade, você vai ter sempre o quê? Que lá no final ele vai estar com uma velocidade sempre o quê? Maior. Beleza? Agora olha o detalhe. Um carro que esteja com uma aceleração e o outro carro, no caso 1, que esteja com velocidade constante, eu te pergunto, o carro da situação 2 vai alcançar o carro da situação 1? Vai, sempre. Por que sempre? Porque se um carro está aumentando a velocidade, que é a situação 2, e o outro carro, na situação 1, não aumenta a velocidade, é óbvio que o 2, por estar aumentando, uma hora pode até demorar, mas vai alcançar o 1. Concorda comigo? Isso acontece por quê? Porque a velocidade aumenta, já que eu estou tendo um movimento com aceleração positiva. Fechou? Então, olha só. Se a gente fosse comparar aqui, olha, o que eu vou ter? No primeiro caso, distâncias sempre iguais. E agora, aqui no segundo caso, distâncias aumentando, quando eu tiro foto a cada 1 segundo. É isso que vai caracterizar a aceleração, é isso que você tem que perceber quando você pensar em aceleração. Fechou? Agora vamos para a ideia mais ligada à fórmula. Quando eu tenho a ideia de velocidade, eu vou pensar assim, olha, velocidade é o meu espaço sobre o meu tempo. No caso, é a minha variação de espaço. Esse meu triângulo que aparece aqui para você, olha, sempre indica na física uma variação. E toda variação é algo final menos algo inicial. Fechou? Então, o que eu tenho lá na velocidade média? ΔS sobre ΔT. Nesse nosso caso, como os espaços iguais em tempos iguais, eu falo que eu tenho velocidade constante. Beleza? Agora, no segundo caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma aceleração. Na aceleração, já não vou ter ΔS sobre ΔT, como era na velocidade. O que eu vou ter, então? Eu vou ter ΔV sobre ΔT. E se essa aceleração mudar sempre o mesmo valor na velocidade, o que ela vai provocar? Uma aceleração constante. Fontinelli, o que é isso de mudar a velocidade sempre no mesmo valor? Vamos entender agora isso melhor? Olha só. Vamos supor que a gente tem uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Eu tenho 1 metro por segundo ao quadrado. O que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que o meu carro aqui, o meu Fusqueta, ele no tempo 0, vamos supor que ele tenha velocidade 0. Depois de 1 segundo, essa velocidade vai atingir que valor? 1 metro por segundo. Ah, Fontenelle, então está variando 1 metro por segundo por causa da aceleração? Exatamente, meu caro. Isso mesmo. Quando você passar para o próximo segundo, vai ser 1 metro por segundo que ele atinge. Agora, no tempo 2, qual vai ser a velocidade que ele vai atingir? 2 metros por segundo. Observa que ele está aumentando 1 metro por segundo a cada 1 segundo. Não é isso? Pronto, então você entendeu a ideia de aceleração. Nesse caso, quando eu falo que a minha aceleração é 1 metro por segundo, quer dizer que ele aumenta 1 metro por segundo a sua velocidade a cada 1 segundo.
Vamos mais um segundo para frente. Quando eu pegar no segundo 3, eu estava com velocidade 2, não era? Vai para quanto a minha velocidade, então? 3 metros por segundo. Por que está aumentando de 1 em 1, Fontenelle? É porque a minha aceleração, olha aqui, cara, a minha aceleração ela é 1 metro por segundo ao quadrado. Então não tem como ser diferente. Vamos fazer mais uma vez lá. Tempo 4. Qual vai ser a minha velocidade? Diz aí para mim. Exatamente, cara. 4 metros por segundo, porque vai aumentar 1 metro por segundo toda vez a cada 1 segundo, nesse caso aqui. Se fosse pela fórmula, como é que nós faríamos para calcular esse cara? Ora, nós temos a nossa fórmula, ΔV sobre ΔT. Observa que o ΔV é uma variação e o ΔT também é uma variação. Então, uma variação do quê? De algo final menos algo inicial, lembra disso? Então, eu tenho velocidade final menos velocidade inicial. Pensa aí, velocidade inicial está bem aqui, olha. Quanto é que vale? Não é 0? Se é 0, esse cara vai cair fora. Vou cortar, beleza? E o meu tempo, cara, olha aqui, ó. O meu tempo é quanto também? 0, também posso cortar. Então, o que vai ficar para mim? Somente velocidade final e o meu tempo o quê? Final. Esse movimento durou quanto tempo? 4 segundos. E qual foi a velocidade aqui desse movimento? Ele chegou a 4 metros por segundo. Então, substituindo aqui, olha, o meu V e o meu T, fica quanto? 4 sobre 4, que dá quanto, cara? 1 metro por segundo. Olha, mas eu cheguei na mesma resposta, Fontenelle. Exatamente, você vai chegar na mesma resposta. Por quê? Elas não podem se contradizer. Perfeito? Quando a gente fizer o cálculo olhando para o desenho, ele vai chegar em 1 metro por segundo. Quando eu deduzir a parte da teoria, ele também vai chegar a 1 metro por segundo ao quadrado. Fechou? Agora vamos fazer mais um exemplo desse caso aqui para você entender melhor e absorver esse conteúdo. Olha só. Esse cara agora ele tem 4 metros por segundo ao quadrado. O que isso vai significar para você? Que a velocidade vai variar 4 metros por segundo a cada 1 segundo. Então, você vai ter 4 metros por segundo ao quadrado é a minha aceleração. Então, eu vou ter aqui, olha, que ele vai variar 4 metros por segundo por essa fórmula. O que eu tenho, então? Que eu tenho 8 metros por segundo, que é a velocidade que ele vai atingir aqui no final, sobre o meu tempo, que é 2 segundos. Beleza? Ou seja, olha aqui, 4 metros por segundo, andei 4 metros por segundo, mais 4 metros por segundo, ele chegou a 8. E aí, então, o que a gente chega? Na conclusão que ele é 4 metros por segundo ao quadrado, porque está variando 4 metros por segundo a cada 1 segundo. Mas olha, o que a gente falou lá no início? Não foram dos carros? Então, vamos fazer aqui, olha, 100 km por hora. Vamos ver a aceleração desse cara? Ele diz para você na revista ou na concessionária que ele varia de 0 a 100 em 10 segundos. Então, eu vou ter, divide por 3,6 para chegar em metros por segundo, chega em 27 metros por segundo. E aí eu vou ter o quê? Joga na fórmula. Qual é a fórmula? Variação de velocidade. Ele saiu de velocidade 0 até atingir qual velocidade? 27. Meu tempo 0 até chegar a qual tempo? 10. Está aqui, olha. Então, a gente vai ter 27 metros por segundo dividido pelo meu tempo, que é 10. Isso vai dar quanto, pessoal? 2,7 metros por segundo ao quadrado. Galerinha, o nosso tempo é rapidinho, é uma dica muito especial para você sobre aceleração média e isso pode ter certeza, vai vir no Enem, vai vir na sua prova da sua escola de ensino médio e vai vir nos outros processos seletivos, beleza? Então, muito obrigado pela sua participação, fique ligado, galera. Após o intervalo, teremos aula de Geografia para os estudantes da 2ª série do ensino médio. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!